Em A Origem do Totalitarismo, Hannah Arendt realiza uma investigação abrangente sobre as condições históricas, sociais e psicológicas que tornaram possível a emergência dos regimes totalitários do século XX, especialmente o nazismo e o stalinismo, ao examinar a combinação específica de fatores que permitiu a formação de sistemas políticos baseados no terror, na propaganda total e na destruição sistemática da individualidade. Arendt não pretende apenas explicar episódios isolados da história, mas compreender um fenômeno novo, que não se encaixa nas categorias tradicionais da teoria política. Seu argumento central é que o totalitarismo não é simplesmente uma forma extrema de autoritarismo, tirania ou ditadura. Trata-se de um tipo totalmente inédito de dominação, cuja lógica interna visa ao controle total da sociedade e a própria transformação da realidade, fazendo com que o mundo empírico seja substituído por uma ficção ideologicamente fabricada. Ao longo da obra, Arendt sustenta que compreender o totalitarismo exige olhar para além dos eventos políticos imediatos e recuperar as condições de longo prazo que foram corroendo as antigas estruturas de sentido e preparando o terreno para uma forma radicalmente nova de opressão. A autora começa mostrando como o antissemitismo moderno, longe de ser apenas um preconceito tradicional, tornou-se um fenômeno político quando as antigas instituições do Estado-nação entraram em declínio. Os judeus, historicamente colocados numa posição ambígua entre inclusão e exclusão, tornaram-se um alvo perfeito para canalizar os ressentimentos de populações desorientadas diante das transformações econômicas e sociais do século XIX. Arendt mostra que essa hostilidade não era apenas irracional ou fruto de ódio religioso. Ela se articulava com a fragilidade das instituições burguesas, com o colapso da ordem aristocrática e com a ascensão de massas socialmente atomizadas. A perseguição aos judeus, nesse contexto, serviu como um laboratório para as práticas políticas que os regimes totalitários aplicariam em escala muito maior. Não se tratava apenas de discriminar, mas de transformar parcelas inteiras da população em inimigos internos, convertendo preconceitos em instrumentos de poder. Outro elemento decisivo analisado por Arendt é o imperialismo, especialmente na sua forma mais agressiva e expansionista. O imperialismo revelou o esvaziamento do Estado-nação e a transformação do poder político em simples administração de interesses econômicos de grupos privados, a expansão colonial e o uso arbitrário da violência para dominar. Outros povos criaram, segundo ela, um terreno fértil para formas de governo que já não se apoiavam em leis, mas na força pura e na desumanização do outro. Esse deslocamento da legitimidade para a eficiência brutal abriu caminho para a ideia de que a política pode dispensar qualquer base jurídica ou moral. Nas colônias, a Europa experimentou métodos que mais tarde seriam trazidos de volta ao próprio continente: campos de concentração, burocracias despersonalizadas, eliminação de populações consideradas supérfluas. Arendt percebe nesse processo um ensaio para o que os regimes totalitários fariam em escala interna e global, com a diferença de que agora o alvo não seriam povos estrangeiros, mas os próprios cidadãos. Mas o ponto decisivo da obra está na análise das massas atomizadas e da quebra dos referenciais tradicionais da vida pública. O totalitarismo só se tornou possível para Arendt porque milhões de pessoas haviam sido isoladas, desprovidas de vínculos sociais estáveis, desamparadas por instituições que antes lhes davam identidade e proteção. Essas massas não buscavam apenas um programa político, mas uma sensação de pertencimento e ordem num mundo caótico. A propaganda totalitária, com sua promessa de explicações absolutas e sua simplificação radical da realidade, foi capaz de atrair esses indivíduos desorientados. Arendt argumenta que o principal combustível do totalitarismo não é o fanatismo consciente, mas a solidão e a perda de mundo, um vazio existencial que torna a população vulnerável a doutrinas que prometem segurança total. Nesse sentido, ela defende que o totalitarismo não se explica apenas por líderes carismáticos ou por ideologias extremistas, mas por uma crise profunda da modernidade, na qual indivíduos desconectados se tornam presa fácil de movimentos que lhes oferecem identidade e sentido. A ideologia é outro componente estrutural da análise arendtiana. Para ela, a ideologia totalitária não é apenas um conjunto de ideias extremistas, mas uma lógica que pretende explicar absolutamente tudo. Seu poder não está no conteúdo,
mas na capacidade de fornecer uma chave única para interpretar todos os acontecimentos, eliminando a imprevisibilidade da realidade. Ideologias como a raça no nazismo ou a luta de classes no stalinismo não são teorias, mas ficções coerentes que ignoram o real e se impõem como verdades inquestionáveis. O problema, segundo Arendt, não é simplesmente o erro dessas ideias, mas o fato de que o totalitarismo transforma a ideologia em guia absoluto da ação, moldando os fatos para que se encaixem no esquema previamente dado. A realidade deixa de ser critério, e o mundo se torna maleável às construções da propaganda, permitindo um domínio que ultrapassa qualquer tirania anterior. O terror é o elemento fundamental que diferencia o totalitarismo de todas as outras formas de governo. Arendt explica que, diferentemente de regimes autoritários que usam a violência para eliminar opositores, o terror totalitário visa controlar toda a vida social, atingindo não apenas os inimigos declarados, mas qualquer pessoa. Seu objetivo final não é a obediência, é a eliminação da espontaneidade humana, a transformação de seres humanos em autômatos, incapazes de pensar ou agir de forma independente. É o verdadeiro propósito do terror. Os campos de concentração, nesse sentido, não são apenas lugares de punição ou morte. São laboratórios de aniquilação da individualidade, onde se busca destruir toda a singularidade humana. Arendt argumenta que, ao tentar criar um mundo inteiramente previsível, o totalitarismo ataca precisamente o que há de humano: a imprevisibilidade, a natalidade, a capacidade de iniciar algo novo. A defesa que Arendt faz de sua obra se apoia na ideia de que compreender o totalitarismo é essencial para impedir sua repetição. Ela insiste que os elementos que permitiram o surgimento desses regimes não desapareceram com o fim da Segunda Guerra Mundial. A atomização social, a crise das instituições, a propagação de ideologias simplificadoras e a tentação de buscar soluções totais para problemas complexos continuam presentes na modernidade. Sua análise é, portanto, um alerta sobre como condições aparentemente desconexas, como o enfraquecimento da esfera pública, o ressentimento social, o racismo político e a instrumentalização da violência, podem convergir e gerar fenômenos devastadores. Arendt não trata o totalitarismo como aberração histórica, mas como possibilidade sempre presente quando a política é corrompida pela lógica do tudo ou nada. Por fim, a força de a origem do totalitarismo está em sua capacidade de articular história, filosofia e teoria política para revelar que os regimes totalitários não surgem do nada. Eles são o produto de processos longos, de erosões graduais da vida pública, de distorções que vão se tornando normais até que a ruptura se torna quase inevitável. Arendt não oferece consolo nem soluções fáceis. Ela mostra que a liberdade depende de instituições fortes, de participação cidadã e de uma esfera pública que preserve a pluralidade e a imprevisibilidade da ação humana. Defender a obra, portanto, é reconhecer sua atualidade e a importância de seu diagnóstico. Ao recuperar essas condições, Arendt nos lembra que compreender o passado é condição para preservar o futuro e que a vigilância sobre os mecanismos de desumanização continua, sendo uma tarefa urgente e permanente. Muito obrigado. Agora que chegamos até aqui, deixe aquela curtida e me segue aqui no YouTube. Acione também a notificação para ser avisado quando tivermos um vídeo novo. E sobre qual obra filosófica você quer que eu fale amanhã, deixe aí nos comentários. Até lá!